O Rato começa por ser uma zona de cruzamento de caminhos já completamente fora da cidade, não é? Mas é sobretudo a partir do século XVIII e depois da construção do Reduto das Águas Livres que vai permitir um desenvolvimento muito grande daquela zona, porque a existência de muita água ali permite, ou vai permitir, o desenvolvimento industrial. E curiosamente, o Rato vai ser a primeira zona industrial. As grandes manufaturas pombalinas são colocadas naquela zona. A fábrica das sedas, a fábrica da loiça. É definido numa pequena praça, não é? A Praça das Amoreiras, o Jardim das Amoreiras, com toda a arcaria do aqueduto, e depois em volta tinha não só edifícios fabris, como residências dos mestres. Ora, isso determina uma urbanização cada vez maior da zona e leva à instalação inclusiva de grandes fortunas e de grandes famílias e de edifícios com pretensões palacianas. Realmente as crónicas sociais dessa época, muito se passa por ali, quer dizer, as grandes festas dadas pelos marqueses de Viana ficaram célebres nos anais da vida lisboeta, como ficaram as dos Duques de Palmela. Desfilava por ali tudo quanto era importante, não só em Portugal, mas até de gente vinda de toda a Europa. E de frente dele, exatamente, há um palácio mais antigo, menos vistoso, muito longo, que foi de habitação e de lojas ao resto do chão, que pertencia ao mais antigo dos cruzes do tabaco, como se dizia, porque tinha um monopólio riquíssimo do tabaco e com outros negócios que depois vieram, sempre nas boas graças do Marquês de Pombal. Portanto, a Cara da Cultura teve 3 ideias base na sua essência. A primeira foi anunciar a cultura mostrando-a. O segundo é revitalizar património construído, edifícios degradados, em ruínas ou emparedados, como é o caso. A terceira, mais caracterizadora do espírito do projeto, foi retomar a vida que as nossas janelas tinham. As pessoas que se debruçavam, os animais que se debruçavam, as flores que se acarinhavam, as serenatas, as colchas, toda essa vida que se está a perder. Toda esta zona vai ser uma zona nobre, digamos assim, nobre da cidade, no aspecto em que se vão instalar ao longo do tempo uma série de gente enriquecida, que ia enriquecendo e ia construindo. E isso passa-se logo a seguir ao terremoto, por gente enriquecida, recentemente enriquecida e enriquecida sobretudo à custa dos monopólios do Estado.
Museu de Ciências da Universidade de Lisboa, criado em 1985, começou a abrir ao público em 1987. Não é um museu no conceito habitual que as pessoas têm de museu. Isto é, um local onde as pessoas, de uma forma informal, vão aprofundar conhecimentos de caráter científico. Aprofundar ou aprender pela primeira vez. Em que vão, através de manipulações e experiências realizadas pelo próprio visitante, vão procurar ter uma vivência da ciência, do método científico, como também é um museu que procura ligar essa ciência de hoje à história da ciência. O Museu de História Natural engloba atualmente 3 secções. Uma que é um museu de mineralogia, outra que é um museu de zoologia e outra que é um jardim botânico. Este espólio científico que se foi formando e que se foi juntando à volta da Academia, da Real Academia das Ciências, foi-se ali juntando para apoio de um ensino superior que ali se fazia, sobretudo no tempo do Colégio dos Nobres e depois mais tarde na Faculdade de Ciências. As coleções iniciais que se foram juntando vinham essencialmente das nossas colónias. Vinham do Brasil, vinham das províncias da África ou das colónias africanas, vinham também da Ásia e vinham e eram apreciadas por aquilo que tinham do exótico. O jardim localiza-se, como sabemos, numa situação privilegiada. Há um microclima que o jardim tem, que é único na cidade de Lisboa. Então, ali foram criadas plantas vindas do Oriente, vindas da Índia, vindas da América do Sul, da África, um pouco de todo o lado. O jardim acabou por transformar-se para a cidade de Lisboa, de facto, numa pequena joia ou numa grande joia que hoje nós, com a pujança, com o desenvolvimento que tem a vegetação, que tem a diversidade das plantas e das flores. O Príncipe Real é um sítio que tem uma história curiosa de projetos não executados. Ficou conhecido pela Patriarcal Queimada e aquilo durante quase 100 anos esteve para ali, abandonado, quer dizer, umas ruínas. Depois da Patriarcal, houve o projeto do Real Erário, que também começaram os alicerces, começou a subir, acabou. O sítio parece que tinha um pouco de mala pata, até finais do século XVIII. Não havia árvores na cidade. O urbanismo não tem árvores. Isso leva realmente a uma grande paixão que se desenvolve em Lisboa pelo aproveitamento de pequenos logradouros e da sua transformação em jardim. Quando começou a apreciar a saída e a convivência pública em locais públicos, que era coisa
que não fazia parte do urbanismo anterior ao século XVIII. Dos vários projetos pensados podemos chamar-lhe já para o sítio da Patriarcal e depois Patriarcal Queimada, acabou por se transformar todo esse grande espaço num lindíssimo jardim, aparecendo simultaneamente, ou digamos que em simultâneo, uma série de construções que vão testemunhar um viver burguês, sereno e romântico desse final de século. É uma burguesia recentemente endinheirada, de dinheiros brasileiros, de dinheiros africanos, de especulações na bolsa, que vai construir uma série de edifícios, já não os palácios da aristocracia, mas uns palacetes levantados num gosto, podemos dizer, mais superficial e hesitante. Penso que esta zona, tanto da Sétima Colina, são locais, tanto que pelo seu contexto histórico, pelo seu enquadramento, pelo tipicismo que tem, tanto pela vida boémia, pelos costumes populares que arrastam, tanto e mesmo até pelos elementos que caracterizam tanto a cidade, como seja tanto o percurso de elétrico, os jardins, os miradouros, toda essa zona histórica e até romântica, tanto que caracteriza a zona. São temas, tanto que para nós são aqueles que habitualmente pintamos quando pintamos sobre Lisboa. Uma boa pintura naif, uma pintura tanto que não está, ao fim e ao cabo, agarrada a conceitos nem a conceitos estéticos, nem a conceitos académicos, portanto somos muito felizes porque, ao fim e ao cabo, temos a capacidade de pintar, de imaginar, de ser ingênuos, de embelezar aquilo que não está embelezado na cidade. Portanto, e por isso, tanto o desafio e a aposta era só tanto conseguir fazer o melhor possível, tanto para figurarmos nesta exposição. O conhecimento da área abrangida pela Sétima Colina fez levantar na empresa um desejo já de há longa data, que era recuperarmos o reservatório da Patriarcal, que é subterrâneo ao lago existente no Jardim do Príncipe Real, e podermos fazer desse espaço também um espaço de visita e eventualmente de acontecimentos culturais. O tema são as 7 colinas de Lisboa, tentando dar a ideia um pouco da ideia dos bairros de Lisboa, da ambiência dos bairros de Lisboa, e eu, portanto, escolho uma técnica diferente para cada colina. O azulejo vive muita luz e acho que em Lisboa há um casamento perfeito entre a luz e o azulejo. As cores que têm vindo a ser selecionadas não são cores escolhidas por uma pessoa. Resultam de uma reflexão. Evidentemente que a questão das cores é uma preocupação que qualquer arquiteto, qualquer pessoa que se interessa pela cidade e que tem essa preocupação de ajudar a construir a cidade. Fico sempre surpreendido quando aparece alguém com uma paleta
ou com um dossiê dizendo que a Lisboa é branca ou devia ser assim. E sempre que aparece uma anotação de lavagem, de limpeza ou uma cor nova, é uma excitação. Que era a excitação que não devia ter havido. Porque se formos a qualquer cidade europeia, designadamente estes centros históricos e estes momentos, estão todos acautelados e cuidados. Fernando Pessoa tem um poema espantoso, singular, em que nos fala de Lisboa com suas casas de várias cores. Isso das polémicas e das contradições é perfeitamente natural. Ainda bem que cada um tem, digamos, um pensamento próprio. Agora, o que há é que fundamentar esse pensamento. E sabe-se que houve um exame, digamos, das várias camadas, os vários repintes de certos edifícios, que nos levaram a concluir que as cores, em determinados momentos, em determinados tempos, tinham uma intensidade forte. Porque, passando dois invernos e 2 outonos, todas estas cores se vão atenuar e vão integrar-se, digamos, na harmonia de Lisboa, dessa cidade com suas casas de várias cores. Os antiquários começaram-se a instalar ali, já certamente neste século, finais do século passado, este século. Estabelecemos-nos, portanto, em determinados sítios da cidade, porque são sítios históricos. A variedade de antiguidades, ou seja, a variedade de matéria-prima com a qual o antiquário trabalha é vastíssima. Desde os azulejos que ornamentavam as casas do século XVII, do século XVIII, do século XIX, até os móveis, portanto, que guarneciam essas casas, as joias utilizadas, portanto, pelas pessoas. E realmente o papel do antiquário é ir descobrir essas peças e voltar a dar o seu brilho inicial. A zona de São Pedro de Alcântara é uma zona que tem uma unidade, não é? Hoje em dia, mas realmente até meados do século XVIII, aquilo não só era em declive, como era uma zona, digamos, um monturo, uma zona de vazador. O único edifício mais antigo virado para aí, com entrada para aí, era o convento de São Pedro de Alcântara. Depois, então começa-se a construir ao mesmo tempo nessa zona, e realmente o primeiro edifício que é construído a dar para ali, virado sobre o vale, é o prédio construído pelo João Frederico Ludovice, que é realmente um edifício muito interessante, porque é dos primeiros prédios de Lisboa no sentido moderno do termo. E é sobretudo importante porque ele pode surgir como o grande modelo que se veio depois, a partir de 55, depois do terremoto, a ser utilizado na Baixa. Começam-se a instalar ali, ao longo do século XIX, várias moradias ou palacetes
que fazem hoje em dia todo aquele renque de casas que é realmente muito bonito e que é um dos sítios mais harmónicos nesse aspecto da cidade, em termos de gosto, em termos de o próprio Jardim de São Pedro de Alcântara, o arranjo do jardim, a construção do gradeamento, a construção daquilo tudo é um arranjo já do século XIX. Depois a Câmara teve que lhe fazer aquela muralha e pôr aquelas grades muito altas, porque o Jardim de São Pedro de Alcântara era o local privilegiado do suicídio. As pessoas em Lisboa, quando se queriam suicidar, tiravam São Pedro de Alcântara para baixo. A plataforma cimeira que dominava o passeio público e que tinha melhor ar, o que era importante numa altura em que havia epidemias, tentou-se fazer dela um substituto e um concorrente do passeio público, mas sem grande êxito. E sem grande êxito porque tinha uma maior mistura de população e a vizinhança suspeita do bairro Alto. No chafariz de São Pedro de Alcântara, portanto, foi uma intervenção bastante superficial, isto é, não houve nada em termos estruturais. A concha do chafariz estava perfeitamente imunda, cheia de pedras, latas, toda a porcaria, além de que, pronto, o estado de degradação era, vá lá, evidente. Fizemos essencialmente uma limpeza, primeiro pronto, só com água, posteriormente com detergente neutro. Utilizámos também em zonas mais sujas, eventualmente onde existiam crostas mais evidentes, microjato direcionável, portanto, de óxido de alumínio. Portanto, pensou-se que a intervenção deveria ser bastante eficaz nesse sentido, de forma a que pronto, o resultado final fosse gratificante, isto é, que se conseguisse perceber bastante bem a diferença entre o estado em que estava e o estado em que ficou. Os materiais que escolhi são materiais normalmente usados por fins industriais, como fibra de poliéster, a melhor resina de poliéster, fibra de vidro, e embora depois o tratamento final seja feito com materiais naturais, terras, areias, conchas esmagadas, é uma situação híbrida de arado, semente, bicho, qualquer coisa de arquétipo, portanto, qualquer coisa que não é ilustrativo de uma situação, mas qualquer coisa que seja provocador para a memória e para a experiência de cada um.
Bairro Alto é um fenómeno, digamos, excepcional no urbanismo português, porque é, digamos, o primeiro traçado ortogonal e que nasce pela disponibilidade enorme de terrenos que existiam fora de Portas, digamos, ocupavam toda a região que vai de São Roque hoje em dia até praticamente às margens do Tejo, e que eram as 2 quintas do judeu extraordinariamente rico, que era o Botelho Palassano. Sendo um bairro construído de raiz e durante o século XVI, uma urbanização privada, digamos assim, é um bairro que começa por ser essencialmente de características populares, mas é um bairro onde desde cedo se instala muitas famílias aristocráticas. Nós tínhamos o urbanismo cheio de becos e traçados e escadinhas que era impossível a circulação do coche. Como traçado ortogonal, o Bairro Alto torna-se rapidamente um bairro à moda, porque tem vias relativamente boas para o coche. O Bairro Alto vai tendo a sua própria evolução, que recentemente é outra, que foram todas sempre coabitando umas com as outras. E nesse aspecto é um bairro muito mais aberto no sentido social do que, por exemplo, é o núcleo duro da Alfama. A mistura ali era talvez a mais completa que existia em todos os bairros típicos da cidade. Porque enquanto a Madragoa estava muito virada para a gente do mar, enquanto a Alcântara estava muito virada para o operariado, no Bairro Alto havia tudo. Havia gente do mar, gente da terra, gente do ar, se fosse preciso. A característica fundamental do Bairro Alto é ser uma ilha dentro da cidade, e cada vez é uma ilha mais central dentro da cidade. Tem uma definição muito forte de limites e depois tem um interior extremamente denso. Isso, por outro lado, vai-lhe dar, digamos, toda a característica de marginalidade. Ele é um sítio que é muito privado quem vive lá dentro. Porquê é que os jornais se instalaram no Bairro Alto? Havia casas grandes, com disponibilidade e que não estavam a ser habitadas, porque repare que muitas das famílias, e sobretudo aristocráticas, que viviam no Bairro Alto, a partir de finais do século XIX, começam a sair de lá. Estes palácios, relativamente abandonados pela aristocracia, tinham também uma outra vantagem: o Bairro Alto estava cada vez mais no centro da cidade, o que se interliga na instalação dos jornais. Os jornais vão determinar no século XIX também uma outra orientação da vida do bairro, que é a instalação de casas de pasto, restaurantes, bares. Os jornalistas comiam naquelas tabernas, há tabernas lendárias, onde havia vinhos e petiscos do melhor. As pessoas não iam a essas casas, os jornalistas não iam a essas casas apenas para comer. Iam também ao fim da tarde ou ao começo da noite, consoante se trabalhasse ou num jornal vespertino ou num matutino. Iam aí até com pontos de encontro. Essas tasquinhas, esses restaurantezinhos pequenos propiciavam isso. Pelo menos na hora do almoço ou do jantar, as pessoas encontravam-se, trocavam impressões. E isso para os jornalistas funcionava como o café funcionava para os escritores, ou as próprias livrarias, etc. É uma vida extremamente dinâmica, é uma vida que se processa muitas vezes à noite, o que começa a interligar-se também com o florescimento de inúmeras casas de fado e, posteriormente, nos anos 70, os bares e boates.
público em geral sabe como é que se canta, como é que se compõe uma música, como é que se toca um instrumento, mas não sabem como é que se projeta. Sabem também como é que se pinta, mas não sabem como é que se projeta, quais são os instrumentos que o arquiteto dispõe e como é que concebe. E nesse grande espaço do convento dos Inglesinhos ao Bairro Alto, nós vamos realizar aquilo a que chamamos um workshop de arquitetura, onde os arquitetos jovens, recém-formados, vão dar ideias para aquela área da cidade de Lisboa, entre o Caixo Dré e o Largo do Rato. Vai ser possível o público percorrer entre os estiradores e ver o que é que esses jovens arquitetos estão a desenvolver. O Largo de São Roque funciona hoje em dia separadamente da Rua da Misericórdia. No entanto, antes do terremoto, a igreja e a Rua da Misericórdia funcionavam como um todo único, digamos. A igreja tinha um escadório e foi o sítio ideal no século XVII para os grandes momentos de cerimónias, sobretudo a grandes procissões. No Largo de São Roque situavam-se grandes palácios que estavam ligados com o prestígio dos jesuítas. Que fizeram aquela igreja cuja fachada é posterior ao terremoto e que tem dentro grandes riquezas. E entre essas riquezas interiores está a Capela São João Batista, que é famosa em todo o mundo porque é a mais rica capela da sua época e que é o princípio e a passagem, digamos, do barroco para o neoclassicismo. É uma obra em que Dom João V se empenhou já no fim da vida e que ele já não viu montada. Com o terremoto, o largo é alargado e vai-se instalar a Misericórdia, porque os jesuítas são expulsos. A cervejaria da Trindade tem tradições muito longas. Todo o sítio onde ela assenta é o velho sítio da Trindade, do convento da Trindade. E a cervejaria não era mais nem menos do que o refeitório dos frades. Conhece a expressão lisboeta, caiu o Carmo e a Trindade. Eram os dois grandes conventos vizinhos que caíram com o terremoto.
Portanto, até à fundação da casa, as velas eram feitas de sebo e tinham um cheiro muito mau. Quando a casa se inaugurou, passaram-se a fazer velas de cera de abelha, sem odor, bonita, com muito boa luz, portanto toda a gente comprava velas ali, imagino eu. Esse arco de madeira de pau santo ainda hoje existe. Penduram-se as mechas e depois, através de uma concha de cobre, vai-se deitando cera líquida nas mechas. Essa cera vai engrossando e vai-se sempre deitando, não é? Até que se atinge o diâmetro desejado. Hoje em dia nós fazemos, além das velas de cera de abelha, é evidente, fazemos as velas correntes, que são velas brancas, velas de igreja, velas decorativas e figuras de cera. O presídio do Chiado, em termos de zona central, vai determinar a demolição de um grande palácio que ocupava todo esse quarteirão, que dá origem ao atual Largo do Camões. A colocação da estátua do Camões aqui está muito ligada à ideia romântica de pontuar os espaços públicos por grandes estátuas de personagens históricas. Hoje em dia, todas as praças que vemos com estátuas são, na maioria dos casos, casos românticos do século XIX ou do princípio deste século. O Lar das Duas Igrejas tem como antecedentes as Portas de Santa Catarina. Era um longo pano de muralha que, a meio, tinha essas duas torres que faziam marcação da entrada da cidade. E era o sítio, digamos, de recepção nas embaixadas, nas entradas dos reis e rainhas. Era aí que muitas vezes o Senado entregava a própria chave da cidade e que se processavam as grandes cerimónias. O Chiado, como lugar comercial privilegiado na cidade, vem desde o século XVII. No entanto, esta noção de lugar mítico, de lugar de tertúlias, de cavaqueiros, sinónimo, aliás, de zona onde se fazem e desfazem reputações, onde se pode cultivar a elegância, essa imagem é uma imagem que vem desde o romantismo. O Chiado cria uma noção de passerelle, qualquer coisa que equivale à rua na cidade, isto é, a rua como um lugar de encontro, no sentido de uma autêntica ladeira vaidosa, como lhe chamou Ramalho Ortigão. Além disso, é também, a partir do século XVII, um lugar onde vai-se encontrar as principais lojas, os principais hotéis, restaurantes, etc. Portanto, torna-se o arruamento comercial por excelência de Lisboa. Lisboa, capital de Portugal, Chiado, capital de Lisboa. E a vivência propriamente é uma vivência pós-pombalina, aquela em que nós temos mais testemunhos, porque nessa época se construiu todas as casas dessa rua, que continua a chamar-se Portas de Santa Catarina, até que lhe deram o nome de Garrete, que possivelmente frequentava o Café Marrar, que era o grande café intelectual de Lisboa, do romantismo.
que além de fornecer de facto o melhor tabaco, era realmente lugar para, entre os aromas do tabaco, se poder discutir coisas tão variadas como a política ou as artes. As casas comerciais mais importantes no século XIX foram fundadas fundamentalmente por estrangeiros. Os italianos dedicaram-se mais a aspectos, digamos, de casas comerciais lúdicas, cafés, restaurantes. Em compensação, os franceses dedicaram-se mais ao espírito. É o caso dos irmãos Bertrand, que fundaram a livraria Bertrand, que felizmente chega até nós. Para o luxo gastronómico, existia uma casa que era a Casa por Excelência, aliás, fornecedor da Casa Real. O edifício que passou a ser os grandes armazéns do Chiado, inicialmente era um convento, passou por várias funções, entre as quais foi inclusive o Hotel Universal, até que vai ser então adquirido por uma sociedade que o transforma nos grandes armazéns do Chiado e que passaram a ser lugar do consumidor médio lisboeta. O Chiado foi sempre também um lugar de restaurantes e de restaurantes de grandes cozinheiros. Todos estes restaurantes eram frequentados essencialmente por a aristocracia e principalmente, talvez ainda mais, a alta burguesia, que via, aliás, na frequência destes restaurantes a possibilidade de, enfim, marcar o seu prestígio social. No lado das duas igrejas, a Igreja do Loreto desempenhava um papel preponderante. Era o lugar onde as românticas e os janotas mais uma vez se podiam encontrar e para tal, esta igreja passa a ser a Igreja da Moda. A Igreja do Loreto tornou-se a igreja elegante de Lisboa no século XVIII, porque foi constituída por um benfeitor, uma missa a 1h da tarde, que facilitava às pessoas ricas de Lisboa de participarem no sábado à noite aos teatros, aos bailes, e no dia seguinte tinham tempo para ir a esta Santa Missa e, direi, vestir-se elegantemente. A igreja atual de Loreto é a 4ª igreja que os italianos construíram em Lisboa. Financiaram a construção da igreja, custearam todas as despesas os italianos de Lisboa, que eram sobretudo comerciantes e banqueiros. Desde o princípio, a Igreja Italiana de Loreto foi isenta da jurisdição dos bispos de Lisboa. E hoje ainda, nos seus estatutos, o reitor da igreja deve ser italiano. O Chiado torna-se também a zona dos clubes. O Turf era de todos os clubes privados lisboetas o mais exigente nos seus sócios. Ou seja, era aquele que tinha os nomes mais ilustres da sociedade lisboeta, da alta sociedade lisboeta. O Turf tem a sua origem há cerca de 111 anos, faz este ano 111 anos, e teve como mote principal, como diretriz principal, se quiser, um grupo de pessoas que se juntaram, que gostariam de ver desenvolvidas as raças cavalares em Portugal. Então foi esse grupo que constituiu e fez disputar as primeiras corridas em Lisboa, as corridas de cavalo, no hipódromo de Belém, hoje já desaparecido, mas também ter representação na parte de gestão, administração das coisas públicas e privadas. Teve uma atividade notória dentro do ramo da cultura e são essas, digamos, as vertentes que ainda existem no Turf. Talvez os valores que o Turf representava às pessoas que se integravam no Turf, que tinham, de alguma maneira, notoriedade nas várias épocas, nos últimos 100 anos,
levou a que fosse citado várias vezes por dos grandes da nossa literatura, como Essa de Queiroz nos Maias, como Fialho de Almeida, como Júlio Castilho, até ultimamente Natália Correia. O rival do Turf Club, em certa medida, era o Grêmio Literário. O Grêmio Literário foi fundado com uma intenção, enfim, como o nome indica, de ser um círculo restrito, mas vocacionado para as letras. É verdade que mantém essa componente, mas também resvala muito para um lugar de sociedade, para um lugar mundano. Que o Essa de Queiroz critica, de resto, de uma maneira irónica, ia-se ler o jornal, ia-se cabecear para lá. Os teatros tinham as suas especialidades, não é? O teatro da comédia, que era o ginásio, havia o teatro da opereta, que era o Trindade. O Teatro da Trindade, que desde o seu arranque, desde o seu aparecimento, para rentabilizar a sala, arrancou com a seguinte tradição: manter em espetáculo duas peças de caráter diferente, ou seja, um drama e uma comédia. Dona Amélia, República, São Luís, que depois se transformou em cinema já no final dos anos 20. O São Carlos é subsidiado por uma sociedade de capitalistas, e entre os quais se destaca o Barão de Quintela, que doará mesmo os terrenos para que seja construído São Carlos. Cinemas desapareceram, e os cinemas foram o próprio São Luís e, quase de fronte, o Chiaterras. Foi dos primeiros lugares a passar fitas, portanto, ou seja, uma das primeiras casas a nível dos chamados animatógrafos que arrancaram na cidade. Com o fecho do Marrar é toda uma época que acaba, a época romântica. É preciso esperar pelo princípio do século XX para que efetivamente volte a surgir um outro lugar de encontro a nível de cafés, um novo lugar com a mesma carga de tertúlias, de cavaqueira, de lugar de fazer e desfazer reputações, lugar de debates intensíssimos, e esse lugar é a Brasileira. A Brasileira que nasceu desde logo com uma característica muito marcante. Logo começou a fazer as importações de café, começou a habituar o povo a tomar café nas ruas, um carrinho como aqueles das castanhas, e oferecia ao povo. Mas as pessoas tinham medo de tomar aquela bebida porque era desconhecida. E como era desconhecida, tinham medo que lhes fizesse mal. Daí que ele tentou, conseguiu, foi habituando, habituou, até que chegou a um certo ponto que já não vencia a clientela da rua e abriu a Brasileira. A Brasileira do Chiado tem um papel de museu em relação a esta parcela da pintura contemporânea ali representada, que merecia ser mostrada em toda a sua beleza. O que acontece é que estas pinturas foram colocadas na Brasileira logo após terem sido acabadas, portanto muito vulneráveis, com o seu processo de envelhecimento por fazer, ou enfim, recém-começado, e são diariamente agredidas por uma série de fatores estudadamente prejudiciais para a pintura. E tudo isto provocou uma oxidação muito profunda nessas pinturas, que fez com que ficasse a camada cromática muito escurecida, muito amarelecida. O que nós, Junqueira 220, tentámos fazer foi fazer um estudo profundo, no que fomos ajudados pelos próprios autores, para, depois de termos o diagnóstico feito, podermos fazer uma limpeza
sem afetar a camada cromática. A Faculdade de Belas Artes está hoje instalada naquilo que foi o antigo convento de São Francisco da Cidade. É um edifício com sua origem no século XIII, depois foi reconstruído no século XVI, destruído em 1755 no terremoto de Lisboa, mas restou a sua cisterna, que é um espaço subterrâneo, amplo, todo construído em pedra. As características desse espaço são particularmente adaptadas a aí fazerem-se espetáculos, exposições, que, aliás, já no passado foram feitas e que atualmente estamos a renovar esse mesmo espaço com o apoio de Lisboa 94. Pensamos que seria interessante fazer toda uma programação que tivesse que ver com a arte e com as outras escolas de arte da zona. A origem do topónimo do Alecrim é Nossa Senhora do Alecrim, uma ermida que ali havia. É uma coisa que vem do século XVII, princípios do século XVIII, talvez. Relativamente aos edifícios, os edifícios, portanto, ao longo da Rua do Alecrim, de facto, são todos edifícios posteriores ao terremoto e são edifícios pombalinos. Este Palácio do Barão de Quintela não é um edifício, digamos, da época pombalina, embora os Quintela sejam homens muito próximos do Marquês de Pombal. Faz-se um edifício com características diferentes, a fachada marcada, portanto, por varandas, por janelas com alturas diferentes, aliás, diferente da tal métrica pombalina, e é preciso, então, para ganhar distância, fazer um largo. A Rua do Alecrim e a Rua da Misericórdia, hoje em dia, são claramente a memória da muralha fernandina. A cerca fernandina está lá muito mais pelo que marcou na estrutura da cidade e na sua história do que pela presença física, que é quase inexistente. Essa vertente toda ocidental, que tinha uma extensão de cerca de 2 km, era uma cerca que já excedia, digamos, a parte propriamente urbana da cidade. O Castro é uma zona muito característica de Lisboa, porque é uma zona muito ligada a uma função, que é a função marítima. As lojas de apetrechos de pesca, etc., muitas delas estão ali à volta. Hoje em dia é uma coisa curiosa que se vê ali no Castro é que os pescadores vão todos lá comprar minhoca. Aquilo que nós chamamos hoje em dia o Castro é uma construção do século XVIII, portanto é um urbanismo pombalino, nada que era assim. Em que um senhor Sodré construiu um cais.
Sodré era uma família de ingleses que vêm logo no século XVI para Portugal, de onde interliga-se com toda a vivência do Castré em termos dos mercadores e de armadores do princípio das nossas descobertas. Na chegada e partida de caravelas era, digamos, o ponto de encontro, era o ponto de chegada, era os sítios onde se tinham as informações sobre as mercadorias e vai continuar durante todo o século XVIII ainda como o sítio de encontro privilegiado dos comerciantes. Após século XIX, progressivamente, já mais com os vapores e menos, digamos, cargas e descargas, começa a tornar-se o Castré, propriamente dito, passa a ser um sítio mais de prestígio, sob o ponto de vista de bares, de hotéis, e tem uma época áurea no sentido de vida mundana. É uma zona lisboeta muito cosmopolita, muito especial durante o século XIX. E, sobretudo, o hotel central, cá embaixo, o prédio que dá sobre o Cais do Sodré mesmo, que é o hotel mais chique de Lisboa e o hotel onde se passa tudo no século XIX. A instalação do Hotel Central tem a ver também com a abertura do chamado aterro. Portanto, que é hoje em dia 24 de julho, tudo aquilo era rio, não era praia. Ali iniciava-se a chamada Praia da Boa Vista, que era o sítio onde em Lisboa havia as forcas, onde eram feitas as execuções, que era uma espécie de sítio onde se deitava tudo, lixo, a porcaria. Era... Mas é evidente que toda essa vida marítima traziam outro tipo de gente, sobretudo com os marinheiros permanentemente ali naquela zona, trazia um certo tipo de casas menos recomendáveis. É uma tradição de tabernas, é mais a continuação e o desenvolvimento das tabernas que pouco e pouco dão origem aos bares de estrangeiros. Bares hoje em dia ainda frequentados por marinheiros têm sempre um caráter de cosmopolita, é, digamos, uma zona um pouco marginal da cidade em termos de quem parte, quem chega. O Castré começa um pouco a declinar e esse declínio vai chegar ao encerramento do hotel. Exatamente porque o tipo de gente vai mudando. Com o declínio da zona em termos hoteleiros e o grande prestígio do Chiado em termos do centro da cidade, esses hotéis pouco e pouco são substituídos por escritórios e companhias de negafação, se bem que continua ainda um bocadinho o espírito da zona, que é sempre a ligação ao mar e a ligação ao comércio. Quer o bar americano, quer o British Bar, tudo isso tem as tabacarias que ali tem, das melhores de Lisboa, etc., ou que foram. Tudo isso está ligado a uma gente muito especial, sobretudo ingleses, estrangeiros, que viviam ali. A nível de clientela, quase toda a gente os frequentava, mas com uma pequena diferença. No americano iam mais os donos, os patrões, as agências de navegação. Ao English Bar iam os donos e os chefes, no americano. No British Bar iam todos. Muitas vezes os escritórios deles eram lá no bar. Atualmente frequentam os mesmos aos seus descendentes, mas o bar encontra-se muito mais aberto. E tanto o tipo de serviço que se faz, o tipo de bebidas que se serve, está mais voltado também para esse tipo de clientela. Depois há a construção
a construção do mercado da Ribeira já em finais do século, não é? Do século XIX, como o grande mercado abastecedor da cidade, não é? Que vem dar uma outra vida e chamar outro tipo de gente para aquela zona. A atividade da Ribeira, de barcos, de cargas e descargas, da salga do peixe, da venda do peixe, a atividade humana, os próprios vestuários e o fazedor de postais estava extremamente atento àquela situação. A primeira fotografia é preto e branco. Sobre essa fotografia a preto e branco, o fotógrafo vai animá-la, isto é, vai pintar como um qual pintor animar a sua tela, com uma percepção notável daquilo que viu. O postal ilustrado decai a partir do momento em que a máquina fotográfica, a fotografia, se torna também um elemento barato, e aí o postal perdeu muito do seu interesse. Ficou o postal para os colecionadores, ficou o postal romântico para os colecionadores. A Sétima Colina é um excelente nome, é um nome falsíssimo, porque não há Sétima Colina. Primeiro, não há 7 colinas em Lisboa, há mais ou há menos, conforme fizermos a contagem, e a Sétima Colina é coisa que não existe. Mas eu acho que foi genial esta denominação de chamá-la Sétima Colina. É algo que pode contribuir para o entendimento da cidade, para o entendimento, de certo modo, mítico da cidade. É a Sétima Colina que atravessa os tempos, desde o século XVI, pelo menos XVI, até ao século XIX e até mesmo ao século XX em que estamos. E isso pode ser uma designação a ficar, não na história da cidade, mas na história da vivência da cidade.